Olá, colegas prevencionistas, vamos aqui para mais um vídeo para o canal. Hoje, mais uma história aí no Segura que lá vem história. É logo depois da vinheta. Teve uma época na empresa que chegou um gerente novo, né? E ele adotou bastante procedimentos que ele trouxe de onde ele trabalhava, né? Eram procedimentos novos que a gente não tinha lá, né? E um deles era uma inspeção chamada inspeção gerencial, onde todos os gerentes participavam. E ele era o cabeça dessa inspeção. Então ele ia sempre alguém do departamento de segurança, né? Um técnico sempre ia, às vezes ia um engenheiro, né? A maior parte das vezes ia o próprio gerente do departamento de segurança. Mas quando não dava para ele ir, ele enviava ou outro engenheiro ou um técnico. E aí essa história que eu vou contar hoje aconteceu em um dia em que eu fui acompanhar essa inspeção, né? Que o gerente não pôde ir, os outros engenheiros estavam ocupados, né, eles estavam em treinamento, se não me engano. E aí o gerente me pediu para participar dessa inspeção junto com a gerência toda lá. E eu fui para lá, né, junto com... reunia um pessoal na gerência da empresa, né? E dali saía e ia para o local que ia ser fazer a inspeção. E lá se encontrava todo mundo. E eu fui junto com o gerente geral, né? E mais um gerente de RH, que chamava. Então chegamos lá, nós três, e o serviço do departamento de segurança era simplesmente fotografar, fazer fotos, tudo que ele encontrava, a gente ia fotografando, ia anotando tudo, né? E o pessoal da área também anotava, e depois a gente elencava, né, todas as questões que foram feitas e encontradas na inspeção, e passava para a área resolver. E enfim, tá, começou a inspeção, muita gente, né? Como ele era novo lá, o pessoal queria mostrar serviço e tal, né? É meio comum isso aí, né? E tava lá, né? Sei lá, vamos dizer assim, umas 15 pessoas, 15 ou mais, tá? Na inspeção. Todo cargos de liderança, né? E esse gerente, esse departamento que ele foi, né? Era um departamento, sempre teve lá esse departamento, né? Mas eu acho que ele nunca tinha ido lá, né? Como ele era novo ainda, ele nunca tinha ido lá. E logo que nós entramos nesse galpão, né? Era um galpão grande. E nas laterais havia as tubulações que desciam as tubulações elas desciam pela lateral, né? E aí tinha a saída, que tinha tubulação de água, tubulação de gás e tal, né? Enfim, tinha as tubulações. E estavam pintadas na cor, né, as tubulações, mas não havia identificação na saída. Então elas estavam pintadas na cor, mas não havia identificação na saída. E ele chegou, né, assim, logo no começo, né? Ele ia andando e o pessoal ia atrás, né? Ele ia falando com o gerente daquela área, né? Porque os outros gerentes eram gerentes de outras áreas. Então era um tipo assim de inspeção em que todos os gerentes de todas as áreas participavam e tinha aquele que era o responsável daquela área e ficava junto com ele. Então ele ia apontando. O que é isso aqui e tal? O que isso está fazendo aqui? Enfim, ele ia fazendo a inspeção. E quando chegou um determinado momento, né? Ele estava próximo da parede. Ele não falou nada para ninguém. Ele simplesmente saiu, né? Eu estava bem atrás do pessoal, né? Deixava o pessoal ficar junto com ele e eu ficava atrás. Quando ele apontava alguma coisa, eu chegava, fotografava e depois anotava, né? E aí ele chegou nesse local, né? Ele olhou as tubulações descendo, e em uma dessas tubulações tinha uma mangueira. Tava lá, e o registro era aquele de só puxar, né, uma alavanca lá, né, para abrir, né. E a mangueira estava enrolada, mas ela não estava ali naquele local, ela estava um pouco atrás do pessoal, né. Mais para trás dele, na verdade, né. Então tinha gente que estava junto dele, tinha gente que estava um pouco mais para trás, e a mangueira estava ali, ficou meio numa rodinha assim no meio do pessoal lá. E aí ele foi lá e simplesmente abriu o registro, né? E quando ele abriu o registro, era água, né? Lá, né? Não era outra coisa. E aquela mangueira começou a girar. Girar, não com força, né? Mas girando ela no local mesmo, né? Só que aí molhou, né? Aí o pessoal riu, sei lá. E ele imediatamente fechou, né? E aí ele virou e falou assim: eu sabia que era água, eu fiz isso de propósito.
Quer dizer, para molhar todo mundo, né? Na verdade ele não sabia, né? Ele simplesmente foi no reflexo lá e viu aquele registro e resolveu abrir, né? Então ele acabou molhando o pessoal, né? Mas aí ele tinha razão, porque não tinha uma identificação. É claro que não precisava ele abrir, né? Até porque ele não sabia o que iria acontecer, né? Ele abrindo aquilo lá, né? E digamos que tivesse uma alta pressão, né? Não tinha, né? Mas digamos que tivesse uma alta pressão, poderia até machucar alguém, né? E até porque ele não estava vendo também onde que estava o final daquela mangueira, né? E era uma mangueira grossa, né? Então até por isso que não saiu com muita pressão. Mas aí né, virou aquela história de que ele fez porque ele quis fazer, né? Mas deu pra perceber que não foi isso que aconteceu, não. Foi mais ele, né, nesse reflexo dele, queria saber, né, por que tava ali, o que era que ia sair dali, na verdade. Não sei, nem sei qual era a ideia dele. Mas enfim, né, nessa época era tudo identificado nessas tubulações, né, pela curva, você sabia o que era, né, mas aí passou a ser identificado com o que exatamente saía dali, né. Claro, né, que tinha tubulações que tinham essas identificações, né, mas nesse galpão, justo nesse local não tinha, só estava pintado na cor, né? Eu não lembro se tinha mais de 2 tubulações, mas a de gás eu tenho certeza que tinha, né? E a outra é de água, né? Era água potável, né? Não era para beber, mas era água potável. Bem, e aí nesse dia, né, ainda, né, assim que terminou a inspeção, nós estávamos voltando, eu estava no carro com ele e o outro gerente, que era gerente meu, né, gerente de HO, gerenciava o departamento de segurança, saúde e meio ambiente. E nós estávamos nós três no carro voltando embora já, né, isso próximo da hora de ir embora mesmo, né, já quase que como eu voltava de ônibus embora, então eu não podia me atrasar, né, mas eles não se importavam muito com isso, né, esse desvio de carro. E nós estávamos voltando e passando por um lugar e ele viu uma situação, né, ele estava devagarinho, porque lá a velocidade máxima era 30 por hora. E ele viu uma situação de risco lá e ele falou, tá vendo, ó? Aí, olha aí, ó. Aí eu tava dentro do carro, né? Então, não era a minha área de trabalho ali. Mas eu já peguei o celular, na época todos os técnicos de segurança tinham um celular. Né? E isso não faz muito tempo, então, né? E eu peguei o celular, já liguei no departamento, né? Que todo o pessoal de segurança ia embora às 16 horas, não ficava ninguém na fábrica. Ficava só os bombeiros, né? Que faziam turnos. E aí eu peguei o celular, liguei no bombeiro e pedi para um colega lá, né? Que hoje ele é técnico também. Né? Logo depois ele passou a técnica. E pedi para ele ver lá, para ele certificar se aquela situação que estava acontecendo realmente estava acontecendo. Era assim, o pessoal tinha que descarregar uns bags. Bags, para quem não sabe, é um sacão grande, né? E com produto dentro. Só que eles levantavam com o Munker, né? Aí você tinha que abrir por baixo, não era possível abrir por cima, né? Então você tinha que abrir por baixo para descarregar. E ele, quando ele viu o rapaz fazendo isso, ele dava a impressão que o rapaz estava embaixo da carga, né? Mas na verdade não estava, né? Ele estava usando acho que era um estilete na ponta de alguma coisa que dava para você fazer aquele serviço sem precisar ficar embaixo da carga. Então tava tranquilo, né? Mas aí o colega foi lá, viu e já me respondeu e eu também já encaminhei para lá. Falei, não, tá tudo em ordem, tá tranquilo. Porque ele não parou o carro, né? Se ele para, eu iria descer ali. Ele simplesmente mostrou e foi embora. Mas enfim, então essa é mais uma das histórias aí que eu passei, né? Durante a minha trajetória como profissional, né? E o que aconteceu nesse dia. E foi engraçado, né? Na hora o pessoal riu, né? Mas ele ficou sério, né? Ele não era muito de rir mesmo. Mas ele ficou sério e já soltou a dele, né? Eu fiz isso de propósito. Pra vocês verem que tem que estar identificado. Não foi bem de propósito, não. Bem, mas essa então é mais uma das histórias aí, né? Que nós passamos aí, né? Nossa vida aí, né? E tem muitas. Eu já contei algumas aqui, né? Tem outros vídeos aí na seção histórias aí, né? Tem uma playlist aí, né? Só de histórias que eu já vivi, né? E isso acontece com todo técnico. Tem muita coisa que você passa, que você vive, né? E eu sempre tive vontade de contar essas coisas, né? Claro que aqui eu não cito nem a empresa que eu trabalhei, eu falo aqui, né? Muito menos o nome de alguma pessoa. Então, e o dia que eu precisei contar uma história que tinha que falar o nome, eu coloquei um nome diferente.
Mas é isso aí então. Espero que vocês tenham gostado de mais essa história, né? Se gostaram, deixa um like aí, né? No vídeo aí. Se não for inscrito, se inscreve aí para receber os nossos vídeos. Valeu, até mais. Tamo junto.